Amanhã é o miojo cheirando, viu? Prezados colegas, professores, tutores, nós somos alunos do curso de licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E estamos aqui para apresentar o seminário da disciplina de Antropologia e Educação. Nossa professora é a Kátia Franciele Correia Borges. Estamos no segundo período. O nosso tema é Antropologia e o ensino da matemática. Composto por nosso grupo Dalila, Isabel, Marilúcia, que sou eu, Sérgio e Solange. Sobre a antropologia. É um termo formado por duas expressões, antropos, que significa homem, humanidade, e logia, ou logos, ligado a estudo, conhecimento, estudo racional. A ciência antropológica privilegia e aborda a cultura como dimensão fundadora da sociedade do mundo e, historicamente, toma como objeto de estudo o homem e a cultura. Antropologia e educação são próximas, herdeiras de uma mesma matriz do pensamento, a humanista, literária, cujo projeto quer pensar e falar sobre o homem numa perspectiva de desenvolvimento integral e formativo. A antropologia da educação objetiva, a partir da reflexão filosófica, uma direção ética para a ação pedagógica e, nas ciências, um auxílio para compreender melhor o ser humano como ser biológico e social. Isso foi Bourdieu que falou em 2002. Abordar a antropologia e o ensino da matemática é o nosso tema. Para o autor Vergani, é com base na relação entre sociedade, cognição e cultura que poderá se instituir uma educação matemática operacionalizada, por conexões entre as seguintes subáreas: matemática contextual, matemática sociocognição e cultura, estruturas do pensamento lógico-matemático, matemática, comunicação e aprendizagem, matemática e inteligibilidade do real, desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, a matemática como linguagem universal, a matemática como expressão não verbal, informática, fundamentos de estatística aplicada à educação. Agora eu passo a fala para a colega Solange. Muito obrigada. Boa noite, né? Agora, dando continuidade à nossa apresentação, né, vou falar sobre antropologia e educação, né, o papel da escola quanto à diversidade cultural. A consciência de que a diferença ela está presente no cotidiano da escola e da sala de aula aponta para a necessária reflexão sobre pelo menos duas questões importantes nas relações que se constroem em seu interior. Primeiro, que a diferença não está presente apenas na vida fora da escola. Ela também atravessa os muros, quase sempre permeáveis, da instituição escolar. Segundo, de que a forma como se compreende e se trata a diferença interfere nas relações educativas e, consequentemente, nas relações de aprendizagem e de socialização, na escola ou fora dela. Para além dessas questões, outras tantas podem ser suscitadas a partir da situação vivida em sala de aula, por professores, gestores e alunos. É inegável que diferenças e desigualdades fazem parte do cotidiano escolar. E tais questões muito importam pelos significados que contêm e que dizem respeito empiricamente à problemática das culturas presentes na escola, mesmo que como tais não sejam consideradas. E remetem, em termos epistemológicos, à questão fundante da antropologia, que é a relação com o outro. A educação, ela existe de formas diferentes em mundos diversos. No entanto, temos como um dos principais locais para se educar as escolas, e estas, além de escolherem a metodologia eficaz para a transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados. Preparar as novas gerações para serem inseridos no mercado de trabalho, ou simplesmente prepará-los para passarem o vestibular,
devem cumprir o papel da valorização da diversidade, pois as escolas são espaços socioculturais em que as diferentes presenças se encontram. Muito obrigada. Agora eu passo a fala para minha colega Isabel. Olá, saudações, colegas e tutores. Agora nós vamos prosseguir o trabalho falando um pouco da antropologia e ensino da matemática. Bom, a etnomatemática. Dom Ambrósio, em 2004, explica como a matemática pode contribuir para a formação da cidadania, através do ciclo de aquisição do conhecimento matemático. É nesse ciclo de relações estabelecido entre o indivíduo e o outro, a sociedade e a natureza, que o conhecimento matemático é continuamente criado e recriado. É necessário considerar as diferentes formas de transmissão do conhecimento, de habilidades e aspirações sociais, os processos de apropriação de conhecimentos, técnicas, tradições e valores, ou seja, o que cada povo tem. Respeitando as formas de produção, apropriação e transmissão do conhecimento, que a etnomatemática surgiu como uma proposta de educação matemática. Bom, e com isso, a etnomatemática ainda é um termo muito pesquisado por alguns autores, e a definição ainda é muito discutida. Por exemplo, alguns autores definem que a etnomatemática é a zona de confluência entre a matemática e a antropologia cultural. Então, muitos acham que é o encontro da matemática com a antropologia. Mas alguns ainda fazem metáforas, falando que é a matemática no contexto cultural ou a matemática na sociedade. Para Dom Ambrósio e Gerdes, a etnomatemática ela é um subconjunto da educação e a matemática é um subconjunto da etnomatemática. Então, Dom Ambrósio, em 87, afirmou que as diferentes formas de matemática que são próprias de grupos culturais, nós chamamos de etnomatemática. E aí, antropólogos afirmam que a etnomatemática é uma parte da etnologia de um grupo. A etnologia é o estudo dos costumes, da linguagem, da cultura daquele povo. Para alguns educadores, é um método educacional da matemática. E para pesquisadores, é um subconjunto da educação que contém a matemática como um subconjunto, que é Dom Ambrósio e o Gerdes, conforme o esquema apresentado. Então, a etnomatemática busca considerar a matemática construída e significada nas práticas culturais dos grupos, bem como compreender as influências desses significados no processo pedagógico. E isso propicia o fortalecimento das raízes culturais que estão presentes nesses grupos. Ferreira, em 1993, afirma que, para que a etnomatemática seja incorporada no currículo escolar, para que seja utilizada como recurso pedagógico, sugere que seja seguido um processo de etapas e que sejam ligadas contexto social, a realidade, etnografia ou pesquisa de campo, ou seja, conhecer a sua cultura, etnologia ou análise da pesquisa, modelo, soluções ou não solução e ação. É importante falar que viver em um contexto social não significa conhecer esse contexto social. Então, Dom Ambrósio conceitua a etnomatemática a partir das raízes etimológicas, tica, matema e etno. Não se trata apenas do estudo de matemáticas nas diversas etnias, como fala o nome, mas sim aos distintos modos, que é o chene ou tica, de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com aquilo, de conviver, que é o matema, com a realidade natural e sociocultural, que é o termo etno, na qual ele, o homem, no caso o estudante ou o indivíduo, esteja inserido.
Então é isso, passo agora a palavra para a colega Dalila. Obrigada a todos. Olá a todos. Eu fiquei com a parte de falar sobre as contribuições das práticas sociais na formação do professor de matemática, né? A aprendizagem, ela deve ser feita por meio de oficinas, trabalhando sempre com materiais pedagógicos, fugindo do dinamismo, para que assim possamos tentar ensinar de uma maneira que todos aprendam. É necessário o profissional tenha paixão pela arte de ensinar, tendo sempre como base que a escola é lugar de todos, sem distinção. A verdadeira inclusão transforma não apenas a realidade da pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, mas também as pessoas ao redor e o ambiente em torno dela. Então é isso. Passo a palavra para o meu colega Sérgio. Então, pessoal, considerações finais. Na perspectiva antropológica, todos nos envolvemos com a educação, seja em casa, na rua, na igreja. É o contexto social do qual foi retratado aqui no nosso trabalho, né? E é necessário refletir o papel sobre o papel da educação e dos educadores de forma a valorizar a diversidade cultural. Isso não diz respeito apenas ao reconhecimento dos outros como diferente, mas também implantando projetos onde os diferentes estejam incluídos, ou seja, fazendo valer a pena aí o papel da inclusão, né? A escola é um espaço que abriga a pluralidade cultural de uma instituição que acolhe sujeitos, crianças, adolescentes, adultos, homens e mulheres, que cultivam sentimentos de pertença e de determinados e diferentes grupos sociais, étnicos, religiosos, de gêneros, políticos, dentre outros. As considerações finais ainda, a gente tem aqui a questão da etnomatemática, né, abordando o nosso trabalho. Pode ser um instrumento importante na formação da consciência crítica, pois pode instigar o estudante a ser mais observador e assumir o papel da sociedade investigador, de buscar ou não dito, de compreender o funcionamento não explicitado. A lógica não é aprendida e o comportamento não é refletido, não refletido. A antropologia e a etnomatemática pode caminhar juntas a utilizar as bases teórico-metodológicas formuladas pela antropologia para compreender a realidade social que permeia a realidade, investigada buscando assim o significado do conhecimento construído ao longo do tempo. Essas são as nossas referências. Eu agradeço a todos pela participação. Estamos abertos a questionamentos e possíveis considerações.